Um exercício da Unesp. Um pequeno avião deveria partir de uma cidade A rumo a uma cidade B ao norte, distante 60 quilômetros de A. Por um problema de orientação, o piloto seguiu erradamente rumo ao oeste. Ao perceber o erro, ele corrigiu a rota, fazendo um giro de 120 graus à direita em um ponto C, de modo que o seu trajeto, juntamente com o trajeto que deveria ter sido seguido, formaram aproximadamente um triângulo retângulo ABC, como mostra a figura. Com base na figura, a distância em quilômetros que o avião voou partindo de A até chegar em B é. Então, vamos analisar a figura primeiro. Então, o avião, ele tinha que sair de A rumo à cidade B ao norte. Então, ele teria que sair daqui e ir até B ao norte, tá certo? Essa distância é 60 quilômetros. Então, essa distância aqui é 60 quilômetros. Por um problema de orientação, ele seguiu erroneamente para oeste. A hora que ele chegou nesse ponto C, ele percebeu o erro e fez um giro à direita de 120 graus. Então, ele estava aqui, ele virou à direita, um ângulo de 120 graus e seguiu até B. Então, o que ele quer? Isso ele está dizendo também, né? Que esse trajeto que ele fez de A até C e C até B, se ele juntar com o trajeto correto que ele deveria ter feito, formou um triângulo retângulo, tá certo? Aí, com base nessa figura, ele quer saber quanto que o avião voou para fazer esse trajeto de A até C e de C até B. Primeiro que a gente pode analisar aqui, eu tenho um triângulo retângulo, né? Aqui ele fez um ângulo de 120 graus. Se eu analisar esse ângulo aqui, ó, eu vou chamar ele de beta, tá certo? Se eu juntar beta com 120, eu tenho um ângulo raso. Então, se eu tenho um ângulo raso, 120 mais beta tem que dar 180. Agora, para eu saber quem é beta, 120 está somando, passo para o outro lado subtraindo. Então, beta é igual a 180 graus menos 120 graus. 180 menos 120 vai dar 60 graus. Então, eu já sei quanto que vale esse ângulo aqui. 60 graus, achando um daqueles ângulos que a gente tem na tabelinha, que é fácil de calcular. Eu preciso saber quanto que é a distância de A até C e de C até B para fazer a conta. De A até C, se eu olhar aqui, ó, do lado do ângulo, ele vai ser o meu cateto adjacente. Eu vou chamar ele de X, tá certo? O percurso de C até B, ele é oposto ao meu ângulo reto. Então, ele vai ser a minha hipotenusa. Vou chamá-lo de H, tá certo? Vou colocar aqui para não confundir. Hipotenusa. Pronto. Quem que eu tenho que descobrir, então? Quem que é X e quem que é H. E eu tenho essa medida aqui de 60. Primeiro caso, para eu achar X. O X é o cateto adjacente e eu tenho o meu cateto oposto. Quem que usa o cateto adjacente e o cateto oposto? A tangente. Então, eu tenho que a tangente de 60, que é o ângulo que eu estou utilizando aqui, é igual ao cateto oposto sobre o meu cateto adjacente. Tenho aqui tangente de 60. É bom relembrar a tabelinha, né? Sempre vão fazer a tabelinha. Seno de alfa, cosseno de alfa, tangente. Eu coloco alfa aqui só para montar, tá certo? Mas não é um ângulo específico aqui na figura, tá? 30, 45, 60. É sempre bom montar para decorar essa tabelinha. 1, 2, 3, 3, 3, 2, 1. Divido todo mundo por 2 e coloco as raízes.
Aqui a tangente é raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Se você ficar em dúvida na hora de montar a tabela, quem que eu coloco primeiro, se é raiz de 3 sobre 3 ou raiz de 3, lembra que o menor vem primeiro. Então, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Então, agora eu posso substituir aqui. A tangente de 60 é raiz de 3. Que é igual cateto oposto, que é 60, sobre o cateto adjacente, que eu chamei de x. Eu vou passar o x para cá, multiplicando, se ele está dividindo. Então, vai ficar raiz de 3 vezes x é igual a 60. Raiz de 3 está multiplicando, vou passar dividindo. Então, vai ficar x é igual a 60 sobre raiz de 3. Nesse caso aqui, eu não posso deixar o raiz de 3 embaixo, então eu vou racionalizar. Raiz de 3 em cima, raiz de 3 embaixo, eu vou multiplicar. Então, x é igual a 60 vezes a raiz de 3 sobre 3. Mas agora eu posso simplificar esse 60 com esse 3 aqui. Então, 60 dividido por 3 dá 20. 20 raiz de 3. Esse é o primeiro valor que eu achei aqui, ó, de x. 20 raiz de 3. Agora eu preciso achar quem é a minha hipotenusa. Bom, eu tenho o cateto oposto e eu tenho a hipotenusa. Eu poderia usar aqui o raiz de 3, o 20 raiz de 3 já poderia também, né? Mas eu vou usar o cateto oposto e a hipotenusa, que é o seno. Então, eu vou ter seno de 60, é o cateto oposto, sobre h, que é a hipotenusa, que é quem eu quero saber. O seno de 60. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. É igual cateto oposto, que é 60, sobre a hipotenusa, que é h. Vou passar esse h para cá multiplicando. Então, vai ficar h vezes raiz de 3. Eu já vou aproveitar e passar o 2 multiplicando aqui. 60 vezes 2. Esse raiz de 3 aqui tá multiplicando h, então eu vou passar ele para o outro lado dividindo. Eu vou puxar outra folha aqui, porque não vai caber, né? Então, eu tenho que h é igual 2 vezes 60, 120, sobre raiz de 3. Eu posso deixar a raiz de 3 embaixo? Não, então eu vou racionalizar. Nesse caso aqui, é só multiplicar por raiz de 3 em cima e embaixo. Então, eu tenho h é igual a 120 vezes raiz de 3 sobre 3. O que eu posso fazer agora? Simplificar o 120 por 3. 120 dividido por 3 vai dar 40 raiz de 3. Então, essa medida aqui, h é 40 raiz de 3. Como que eu acho o resultado agora? Eu somo 20 raiz de 3 mais 40 raiz de 3. Então, eu venho aqui, 20 raiz de 3 mais 40 raiz de 3. Agora, eu tenho raiz de 3 aqui, raiz de 3 aqui. Eu vou colocar a raiz de 3 em evidência. Então, vai ficar 20 mais 40 raiz de 3, que é é o inverso da distributiva. Se eu distribuir aqui, eu chego aqui. 20 mais 40 vai dar 60 raiz de 3. Então, esse é o percurso que o avião fez. Então, se eu voltar aqui, ó, vai ser a letra C, 60 raiz de 3, certo?